Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos dar continuidade à leitura deste livro do Dr. J.C. Riley sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos uma playlist, eu vou deixar aqui no card e na descrição deste vídeo para os irmãos acompanharem. Nós já fizemos 5 vídeos, nós vamos agora para o 6º vídeo, e são perguntas que o Dr. J.C. Riley está desenvolvendo na introdução para ele poder melhor adentrar nos capítulos, tá bom? E eu, posteriormente, também estarei fazendo alguns vídeos sobre esses capítulos, tá bom? Nós vamos lá, nós vamos para a 6ª pergunta. Muito bem, meus queridos, não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? A 6ª pergunta diz assim: em sexto lugar, será aconselhável traçar tão profunda, larga e distinta linha de separação entre a conversão e a consagração, ou, segundo ela é chamada, a vida superior, conforme muitos fazem em nossos dias? Isso está de acordo com o ensino da palavra de Deus? Duvido. Inquestionavelmente, nada há de novidade nesse ensino. Sabe-se que os escritores romanistas com frequência dizem que a igreja está dividida em 3 classes: pecadores, penitentes e santos. Os modernos mestres dizem que os crentes professos cabem dentro de 3 categorias: os não convertidos, os convertidos e os participantes da vida superior. De tal consagração, parece-me que estes mestres ocupam exatamente o mesmo terreno que aqueles, mas sem importar se a ideia é antiga ou recente, se é romana ou inglesa, não consigo ver que a mesma seja ensinada nas Escrituras. A palavra de Deus sempre alude a 2 grandes divisões na humanidade, e 2 somente. Fala sobre os vivos e os mortos no pecado, os crentes e os incrédulos, os convertidos e os não convertidos, os que percorrem o caminho estreito e os que andam pelo caminho largo, os sábios e os insensatos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dentro de cada uma dessas 2 grandes classes, sem dúvida, cabem várias medidas de pecaminosidade e de graça. Entre essas 2 grandes classes, há um enorme abismo. Elas são tão distintas como a vida e a morte, a luz e as trevas, o céu e o inferno. Porém, a palavra de Deus faz total silêncio sobre uma divisão em 3 classes. Põe em dúvida a sabedoria de criar divisões extrabíblicas e desagrada-me totalmente a ideia de uma segunda conversão, que há uma vasta diferença entre um grau de graça e de outro, que a vida espiritual admite crescimento e que os crentes deveriam ser exortados a fazer de tudo para crescer na graça. Tudo isso admito plenamente. Porém, a teoria de uma misteriosa e súbita transição do crente para um estado de bem-aventurança e inteira consagração em um salto prodigioso é algo que não percebo na Bíblia. Parece-me uma invenção humana e não vejo um único texto bíblico que comprove tal conceito. O crescimento gradual na graça, no conhecimento, na fé, no amor, na santificação, na humildade, na mente espiritual, tudo isso vejo claramente ensinado na Bíblia e claramente exemplificado nas vidas de muitos santos de Deus. Porém, saltos súbitos, instantâneos da conversão para a consagração, não percebo nas Escrituras. Realmente duvido que tenhamos qualquer base para dizer que um homem pode converter-se sem que se consagre a Deus, mas consagrado, sem dúvida, ele pode
E isso sucederá à medida que a graça divina opere nele. Mas, se ele não se consagrou a Deus no dia em que se converteu e nasceu de novo, então já não sei o que significa a conversão. Os homens não estão em perigo de subestimar e desvalorizar a imensa bênção da conversão? Quando instam com os crentes acerca da vida superior como sendo uma segunda experiência de conversão, não estarão subestimando o comprimento, a largura, a profundidade e a altura daquela primeira grandiosa transformação que a Bíblia denomina novo nascimento, nova criação e ressurreição espiritual? Talvez eu seja enganado, mas algumas vezes tenho pensado nos últimos anos, enquanto leio a estranha linguagem usada por muitos acerca da consagração. Aqueles que a usam devem ter tido um ponto de vista muito baixo e inadequado da conversão anteriormente, se é que chegaram a experimentá-la. Em suma, quase tenho suspeitado de que quando se consagraram, na verdade estavam se convertendo pela primeira vez. Francamente, confesso que prefiro as antigas veredas. Penso que é mais sábio e seguro impressionar todos os convertidos sobre a possibilidade de um contínuo crescimento na graça e sobre a absoluta necessidade de avançar, desenvolvendo-se cada vez mais em espírito, alma e corpo na causa de Cristo. Esforcemo-nos por ensinar que há uma santificação mais profunda a ser atingida, um pouco mais do céu a ser usufruído na terra do que a maioria dos crentes tem experimentado atualmente. Porém, jamais direi a uma pessoa convertida que ela precisa de uma segunda conversão e que qualquer dia desses ela poderá dar um imenso passo e passar para o estado de inteira consagração. Recuso-me a ensinar tal coisa, pois não vejo apoio para esse ensino na Bíblia. Recuso-me a transmitir tal doutrina, porque penso que a sua tendência é inteiramente enganadora e deprimente para os mansos e dotado de mente humilde, ao mesmo tempo em que ensoberbece os superficiais, os ignorantes, os cheios de si a um ponto perigosíssimo. Muito bem, meus queridos. Graças a Deus por esta sexta pergunta do Dr. J.C. Riley, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar, comente, tá bom? Nós estaremos outros livros, irmãos, estão vendo quanto material nós temos para desenvolvermos leituras, ler para aprender, aprender também para ensinar. Esse deve ser o ciclo generoso, virtuoso da nossa vida aqui na Terra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.